câmeras, quem puder, vamos começar a conversar. Então, a gente está seguindo a nossa programação, que é fazer o nosso percurso, que não é curto nem é simples, em relação às estruturas. Lembrando que depois que a gente terminar a relação entre as estruturas, a gente ainda tem que escolher se a gente vai ou não entrar nas estruturas, né? Por exemplo, se a gente está falando sobre a diferença entre neurose, psicose, perversão e autismo, mas depois a gente tem que pensar se a gente vai, por exemplo, entrar dentro da neurose, a diferença entre fobia, neurose obsessiva e histeria, dentro da psicose, a questão das paranoias, da melancolia, da esquizofrenia, dentro da perversão, deu para entender? Então, a gente ainda tem que tomar decisões de quais os percursos que a gente vai fazer depois de comparar as estruturas, né? Mas, nesse momento, ainda estamos aqui no nosso trabalho de comparar as estruturas. Então, só voltando aqui para a gente se lembrar onde estamos. Então, vamos lá. Então, só para você se lembrar em que ponto que nós estamos dessa conversa, a gente está comparando as estruturas e, na nossa comparação, a gente estudou os mecanismos fundamentais, estudamos as consequências desses mecanismos e hoje entramos na terceira linha, a reação diante da castração. Nesse caso dessa terceira linha, a mesma coisa vai acontecer com a 4 e com a 5, a gente vai no encontro só para a linha toda, a gente não precisa separar porque não são conceitos separados. Por que nos outros a gente separou? Porque eram conceitos, agora essa linha inteira é um conceito só, que é castração. E castração a gente estudou lá atrás, lembra que a gente teve complexo de Édipo em Freud e Lacan? A gente teve esse encontro há várias semanas atrás, então eu estou partindo do pressuposto de que a gente já conversou sobre Édipo e castração, a gente já sabe em que momento ele acontece, quem não se lembra, volta lá no encontro sobre Édipo em Freud e Lacan, está lá no YouTube. Então, aqui a gente já vai aproveitar o material que a gente trouxe lá só para organizar em relação às estruturas, e a novidade seria essa. Então, veja, aqui a gente precisou de um encontro para cada um, porque eram conceitos específicos. Recalque é um conceito, fora-oclusão é outro, desmentido é outra, elisão é outra. Sendo que elisão, o padrinho do autismo talvez seja o mais desconhecido, né? A coluna do autismo talvez seja mais desconhecida porque ela é mais nova. As outras colunas são mais conhecidas, né? Estão lá desde Freud. Depois a gente foi estudar outros conceitos que são sintoma, delírio, fetiche e borda. Terminamos esses conceitos, hoje a gente vai voltar na castração, não é um conceito que a gente tem que estudar do zero, já estudamos, só vamos relacioná-los às estruturas. Isso significa que a gente vai ter mais tempo para conversar e fazer pergunta, porque o conceito já foi dado, né? Mas eu vou retomar rapidamente o conceito. Deixa eu tirar aqui. Então, vamos lá. Vamos retomar primeiro, mais rapidamente, a questão do Édipo e da castração. Então, só lembrando, a lógica do Édipo e da castração na obra do Freud, na obra do Lacan, tem as suas diferenças, né? Vocês se lembram que o Freud ele vai falar de desenvolvimento psicossexual. Inclusive, na ideia de desenvolvimento, a gente tem que ter uma certa cronologia na obra do Freud, né? Desenvolvimento psicossexual inclui uma coisa, depois a outra, um certo processo. O Lacan não trabalha com essa ideia de desenvolvimento ou processo, ele trabalha com a ideia de constituição do sujeito, ou seja, a constituição não é algo processual, é algo que se dá de uma só vez, e não trabalha com uma ideia de desenvolvimento, ele trabalha com uma ideia de tempos do sujeito. Lembram disso? Então, tem uma diferença em relação a Freud e Lacan sobre essa lógica dessa organização, né? Mas, de qualquer forma, a lógica do Lacan advém dessa lógica do Freud. Então, se vocês se lembrarem, no Freud a gente tem até uma certa linha, deixa eu voltar aqui a linha para ela não ficar tão abstrata. Deixa eu pegar aqui Mas todo mundo conhece essa linha, só para lembrar que a gente pensa a linha do Freud tanto em termos de gênero, e depois a gente vai pensá-la hoje em relação à questão da estrutura. Se a gente pensar na linha em relação ao desenvolvimento dos meninos e das meninas, lembrando que o Freud aqui faz uma leitura binária, então ele divide em duas possibilidades. Não é a única possibilidade de pensar, hoje, na
contemporaneidade, a gente fala sobre a possibilidade de pensar para além da questão binária, mas, por enquanto, vamos ficar nisso daqui, que é o que a gente tem como referência hoje. Bom, então, a linha do desenvolvimento no menino e na menina. Então, no caso do menino, a gente tem fase oral, fase anal e depois a fase fálica. A diferença toda acontece na fase fálica. Na fase fálica, no caso dos meninos, o menino vai primeiro descobrir o pênis, a descoberta do pênis, ou seja, a descoberta da diferença anatômica e da vantagem que ele tem nessa diferença. Por que eu coloquei a descoberta do pênis? A descoberta da vantagem, né? O menino descobre que, de algum modo, ele está em vantagem. Temos notícia disso no comportamento dos meninos? Sim, ele demonstra essa vantagem. Ele faz xixi em pé, e ele desobedece a professora na sala, e ele descumpre algumas regras, ou seja, ele vai dar notícias de que ele está em vantagem. Ele vai dar notícias, inclusive vai tentar exercer essa vantagem. Bom, para exercer essa vantagem e assumir que ele está em vantagem, ele entra, então, no complexo de Édipo, o lugar onde ele vai querer ter e exercer essa vantagem. Tudo bem? Até o ponto de que ele não pode mais. Ele não pode mais porque, no final das contas, ele percebe que há uma ameaça. Ele protesta, ele não gosta, e lembrando que essa linha aqui é pensando na neurose, ele protesta, ele não gosta, mas ele reconhece que a proibição está lá, que o não se impõe. A castração nada mais é do que uma imposição de um não. Você não pode fazer o que você quiser, você não pode funcionar do jeito que você quiser, há determinados limites. Então, o estabelecimento desses limites, desse não, não do pai, que a gente fala, né, nome do pai, é nome do pai, é não do pai. O estabelecimento desse não obriga o menino à saída do Édipo. Da saída do Édipo, temos período de latência, fase genital. Ok, chegamos aí na vida adulta. Agora, percebam, no caso do menino, tem um motivo pelo qual o Édipo se interrompe, que é a castração, ou a ameaça de castração. No caso das meninas, fase oral igual para os dois, fase anal igual para os dois, descoberta pênis, aqui a gente tem a primeira característica, e vocês vão se lembrar que a gente teve uma aula de um texto do Freud que chama Algumas Distinções das Diferenças Anatômicas entre os Sexos. Lembram dessa aula? Então, a gente estudou isso lá atrás. A distinção é que o menino descobre que tem e a menina descobre que não tem. Então, o menino se vangloria da falta e a menina sofre, perdão, o menino se vangloria da posse e a menina sofre com a falta, porque o pênis se torna uma espécie de troféu. Literalmente, na cultura, a gente viu isso. Vocês lembram na Copa do Mundo, quando aquele goleiro que ganhou o melhor goleiro do mundo, colocou a taça de goleiro no pênis, colocando como se o pênis e a taça fossem equivalentes? Todo mundo lembra dessa imagem na Copa do Mundo? Ou seja, não é, você não lembra, Dila, dessa? É horrível. Depois, olha lá, melhor goleiro do mundo. Esqueci o nome dele. Alguém lembra o nome dele? Ele é argentino? Eu acho que ele é argentino, não tenho certeza. O goleiro, o melhor do mundo. Mas, enfim, a comemoração dele foi pegar a luva de ouro. Se vocês jogarem luva de ouro e a data da última Copa, vocês vão encontrar. A comemoração dele foi pegar a taça e colocar no lugar do pênis, do próprio pênis. Ou seja, essa ideia de ter e mostrar que tem, você vê que não acaba na infância, né? Ele continua ali, de algum modo, na vida adulta. Se vocês pararem para pensar, hoje, por exemplo, a gente teve aí o mundo, 6 horas da manhã, eu acordei, a hora que eu pego o celular para olhar bom dia, tá lá a vitória do Trump. Falei, dia que começou bom, hein? Que maravilha! E é interessante, contando isso, uma das coisas que me chamou a atenção durante as pesquisas foi a notícia de que nos Estados Unidos, eu acho que não é só lá, muitas pessoas não votariam na Câmara por ela ser mulher. Isso me chamou muita atenção, porque a ideia de poder está relacionada à ideia do homem. Então, essa ideia de quem tem ser do lado masculino ainda está na sombra da cultura, vocês entendem? Não é uma coisa superada. Um dia será, espero, mas não é ainda. Bom, então, essa marca de quem tem, deixa eu ver aqui, Bárbara, a escolha forçada, né, Bárbara, da neurose, mas tem a ver com o reconhecimento dessa falta, né, o reconhecimento da ameaça de castração. Então, veja, o menino descobre que tem e vai dar notícias que tem,
A menina descobre que não tem e vai se ressentir. Esse ressentimento leva ela direto para complexo de castração. Então, percebam que na menina, o complexo de castração é primário, e no menino, complexo, e depois vem o complexo de Édipo, que é secundário. Depois a latência e a fase genital. Esse ponto que eu queria ressaltar, ó, a diferença da sequência. Quando a gente fala dessa linha do desenvolvimento, a gente está falando da neurose. Essa linha vai ser exatamente igual nas demais estruturas? Não, porque a castração só é reconhecida como tal na neurose. Então, agora vamos para as estruturas, tudo bem? Deixa eu fechar aqui e vamos conversar um pouquinho. Então, vejam, no caso específico da neurose, o que nós temos aí? Deixa eu só colocar em 2 janelas aqui e dando ok. No caso específico da neurose, como vocês viram, tanto o menino quanto a menina registram a castração, tá claro? Só que o menino registra a castração no sentido, primeiro, de que ela não tem, e a menina registra no sentido de que eu não tenho. Mas o importante é, ambos registram a castração, tudo bem? As consequências desse registro é que vão ser um pouco diferentes no sentido de que chega primeiro, mas ambos registram a castração. Esse registrar a castração é uma marca tanto da neurose quanto da perversão. Agora vamos para a diferença entre as duas. Então, quem registra a castração? O neurótico registra, o perverso registra. Tudo bem? Agora, a diferença entre a neurose e a perversão diante do registro da castração é o que vai se fazer diante disso. O neurótico vai protestar, vai ressentir, vai se sentir no prejuízo, vai se queixar do prejuízo, mas não vai questionar que a castração existe, entende? Pago, assim, ele tem a dívida, ele não quer pagar a dívida, mas ele paga a dívida a si mesmo. Ele sabe que a falta existe. Então, o neurótico é aquele que ele não topa a perda numa boa. Ele sofre, ele protesta, ele ressente, ele magoa, mas ele sabe que a dívida está lá, ele sabe que a castração está lá. No caso da perversão, por outro lado, o sujeito não topa essa dívida, não topa essa falta, o que significa, mas ao mesmo tempo sabe que ela existe, por isso que a gente fala de desmentir. Por que desmentir? Desmentir a castração significa não reconhecer que ela existe? Não, eu reconheço, mas nego a sua existência. Seria, eu tenho dívida, mas não vou pagar. Né? Nego a existência dessa dívida. O Freud até faz uma brincadeira para fazer essa diferença dessa posição do perverso no xiste com a história da panela. Não sei se vocês lembram dessa história da panela. Alguém empresta a panela para outra pessoa e a outra pessoa encontra depois e pergunta: cadê minha panela? É uma panela mesmo, tá o exemplo do Freud, poderia ser qualquer coisa. Cadê minha panela? Aí a pessoa fala: que panela? Então, primeira resposta, nem sabe de que panela está falando. A panela que eu te emprestei. Ah, aquela panela, já te devolvi. Segunda possibilidade de resposta, eu sei qual é a panela, mas não está comigo, eu já te devolvi. Não, não devolveu. Não, aquela panela, eu ia te devolver, mas ela estava furada. Então, eu não te devolvi porque ela já estava furada. Então, já tem terceira resposta. A panela existe, eu não devolvi, mas não devolvi para o seu benefício. Ela estava furada, não tinha por que eu te dar esse trabalho de devolver. E aí o fulano fala: mas como assim ela estava furada? Eu te entreguei em perfeitas condições. Não, você nunca me emprestou uma panela, eu não preciso de panela. Ou seja, o que o Freud está dizendo com essa coisa? Não há... sabe aquela pessoa que escorrega para tudo quanto é lado? Não há possibilidade, no final das contas, do sujeito topar ou admitir aquilo que, na verdade, está evidente que é. Então, a castração opera, sim, na perversão, mas o sujeito desmente, entendem por que desmente? Faz uma posição de que eu sei, mas mesmo assim, né, eu sei que eu tenho que pagar, eu sei que eu peguei a panela, mas não sei de que panela você está falando. Então, essa posição. Então, eu já passo para você, Carlos. Então, para avançar mais um pouquinho, então, na neurose, diante da castração, o que marca fundamentalmente a neurose?
um conjunto de estratégias para protestar contra a castração. Mas protesto, por exemplo, se eu protesto contra alguma coisa que eu não concordo, por exemplo, quem mora em São Paulo está precisando protestar muita coisa, mas nos outros... peraí, deixa eu fazer uma piada sobre Goiás, eu fui falando dos outros países, os outros estados, vocês viram que Goiás é o único estado do país que não tem nenhuma criminalidade, né? Vocês viram isso na reunião? Todo mundo viu? Tá? Não, zero criminalidade em Goiás. Não é perfeito esse estado? Mudem para cá. Fechando parênteses, né? Vocês não têm zero criminalidade por aí, né? Não está tão bonito assim. É porque mata? Márcia, a gente não pode contar isso, Márcia. Esse é o segredo de Goiás. Por que você acha que aqui tem tanto coronel? A gente não pode ficar contando essas coisas. Bom, tirando esse fato, que a criminalidade aqui não existe, obviamente, humilhou o Rio de Janeiro, Diego, sem dúvida nenhuma, mas, voltando a esse ponto, inclusive vamos combinar que foi uma resposta bem desmentida do Caiado, né? Brincando aqui com os tipos de respostas, né? Vamos voltar lá. Por exemplo, o governador de São Paulo decidiu privatizar as escolas, adora bater aquele martelinho. Os estudantes foram protestar, inclusive levaram uma surra, né? Foram protestar contra a privatização. Esta posição é uma posição neurótica, percebe? Ou seja, eu sei que vai acontecer, já está acontecendo, o martelinho já está batendo, e a única coisa que eu posso fazer é protestar. Embora eu sei que meu protesto não vai mudar porcaria nenhuma. Gente, é desesperador, não é? Meu protesto não vai mudar nada. A coisa já se impôs, mas eu posso protestar. Isso é uma posição extremamente neurótica. Conseguem perceber? Ou seja, a posição civilizada é uma posição neurótica. A cultura, talvez a maior criação da cultura foi a neurose. Então, em resumo, conjunto de estratégia para protestar contra a castração, mesmo sabendo que eu nunca vou derrubar ela. Tudo bem? A posição, no caso da psicose, a castração sequer é registrada. Então, não vai haver nem protesto, nem desmentido, porque ela sequer é registrada. É como se ela não tivesse comparecido, porque ela está do lado de fora, né? A lei está fora cluída, está do lado de fora. Então, a castração não é registrada. O não do pai não é registrado, porque ele aparece externo. No caso da perversão, como a gente disse, desmente a castração para negar a sua existência. Negar a sua existência significa constatar que ela está lá, porém não querer sofrer os danos dela. E no autismo, por sua vez, a gente fala de uma castração real. O Eric Lohan vai falar de forclusão. Forclusão, não forclusão igual da psicose. Ele vai falar de forclusão do furo. Aqui. Por que ele vai falar disso? Porque seria anterior à foraclusão do pai. A foraclusão do pai, que acontece na psicose, já é diante da castração. A castração se impõe e o sujeito recua. E aí a castração não opera porque a lei fica foracluída, fica do lado de fora, foraclusão do nome do pai. No caso do autismo, que a gente chama de castração real, é porque o autismo ele é consequência de uma negação que é anterior à castração. A castração nem chega a operar, a castração nem chega a se apresentar para esse sujeito, porque a recusa advinda da elisão, que é o mecanismo fundador, ele se apresentou muito precocemente. No meio da alienação, se lembra da alienação retida? Ou seja, muito precocemente, lá no início, do primeiro tempo do sujeito. Então, nem chega, de fato, na castração para que possa haver uma reação diante da castração. Se nem chega na castração para que se possa haver uma castração, a gente diz, por isso castração real, no sentido de que ela não é simbolizada, não dá origem à retenção dos objetos pulsionais, não há uma consequência diante da castração, porque a recusa é anterior à castração operar propriamente dita. E aí a gente vai fazer mais algumas comparações para ficar claro. Carlos? Oi, boa noite, Renata. Eu tenho uma dúvida em relação ao perverso. O perverso, você confirma que o perverso ele tem uma tendência ao abuso sexual infantil?
Não, por quê? Não, né? Não, porque Não. essa questão como você fala da castração, né? Que é o desmentido. Então, quer dizer que é apenas o psicótico, né? Dentro da psicose, que é essa tendência do abuso sexual. Não, em nenhum deles. Eu não coloco a Nenhum tendência deles. do abuso sexual em nenhuma estrutura a priori. Pronto, então a Inclusive, minha dúvida era justamente essa, em relação à castração. Eu tinha essa dúvida. Eu já imaginava que não, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, aqui, uma pulga atrás da orelha, né, em relação a essa questão da castração, né? Mas tudo bem, tirou minha dúvida. mesmo porque, Carlos, sendo rigorosa, o abuso sexual infantil acontece dentro de casa por pais de família, diga de passagem. Sim, verdade. O abuso sexual infantil na tradição brasileira, A nossa cultura. na nossa cultura, ele acontece dentro de casa, por pais, padrastos, tios, avós, dentro de casa. Então, não é alguém que está à espreita em qualquer lugar, é alguém que conhece muito bem o lugar que ocupa naquela estrutura familiar. É dentro de uma Então, estrutura incestuosa, não é isso? e isso está na cultura. Isso está na Sim, cultura. Então, eu entendi. diria, inclusive, que é mais provável encontrar neuróticos abusadores, tá? Sim, sim. Pagando conta, dízimo, tudo. Diga de passagem, desculpa a provocação. Mas, sim, entende? Entendi. Muito bom. Muito obrigado pela tirada de dúvida. William, o microfone, William. Boa noite, professora, tudo bem? Eu deixei uma questão lá no Insta do Travessia sobre a questão de como que a gente reconhece essa castração real. Já que, assim, eu estou atendendo um rapaz de 20 anos que é autista, ele consegue simbolizar, e aí eu fico me perguntando se ele está na linguagem e ele não é castrado, quer dizer, não é castrado dentro das normas do neurótico, né, dentro da... Como é que a gente identifica isso? Assim? Eu fiquei me perguntando, porque eu estava querendo saber onde é que estava o nome do pai, né, primeiro. E aí a gente não acha, né, pelo visto. E lembrando que o psicótico, ele está na linguagem, o autista está na linguagem, então a linguagem, ela é introduzida, a princípio, na verdade, pelo encontro da Libra de carne com o grande outro, né? Tá. Quem introduz a linguagem, o nome do pai vem depois, o pai vem bem depois. Quem introduz a linguagem a princípio, inclusive a gente até brinca na nossa língua, né, a língua materna, é esse encontro com o primeiro o grande outro cuidador. Só que introduz a linguagem pela via da alienação. Teve um encontro que a gente fez sobre, vários, na verdade, sobre alienação e separação, e a gente vai voltar ainda sobre alienação e separação nessa tabela também. Na alienação, o sujeito, que a princípio é conjunto vazio, pega emprestado um dos elementos do grande outro, que é S1, S2, pega emprestado o S1, a partir de um processo que a gente chama de reunião, né? Por isso que a gente usa aquelas duas bolinhas, né, entrelaçadas. Então, a partir desse encontro, pega emprestado um dos elementos do S1 para poder fazer a sua primeira nomeação. Entretanto, o sujeito, que a priori, inclusive, por definição, é vazio, né? O ser é vazio, ele vai devolver no processo de separação esse S1 para o grande outro de volta, e nessa diferença, nessa separação, vai se extrair dessa separação o objeto A, que é o que vai ficar ali no encontro entre o sujeito, agora barrado, né? E o grande outro que está do outro lado, e ali o objeto A. Essa alienação, separação completa, como a gente está falando, acontece só na neurose, né? E lembrando, isso tudo são construções para a gente pensar, né? Você não vai abrir as cabeças de ninguém e achar esse negócio acontecendo lá dentro. Metáforas para a gente entender o funcionamento. Esse processo completo de alienação e separação, ele acontece na neurose. Os outros, as outras estruturas, a gente faz uma referência a partir desse processo. Mas, voltando especificamente à linguagem aqui, a linguagem, ela não advém da castração, a linguagem, ela vai vir desse encontro da libra de carne com o campo do outro, tanto que, se vocês pegarem ali o grafo do desejo, você vai ver que a libra de carne se movimenta rumo ao campo da linguagem, né? Você tem a cadeia significante que atravessa.
Nesse atravessamento se constituem duas coisas, o grande outro e o sujeito, porque o grande outro também não está determinado ali, ele vai se construir. Aí, nesse ponto, acho que conversa com o que você está apontando. Veja, a gente tem notícias que o grande outro se constitui, o primeiro, porque é alguém que responde a esse desamparo, né? Que responde a essa necessidade dos freudianos. E aí o grande outro é esse que responde, que toma esse choro é para mim, né? Como que a gente sabe do grande outro, digamos assim, ou seja, do grande outro para além desse grande outro primeiro, que seria, por exemplo, quem faz a função materna, sobre para quem esse grande outro aponta a sua falta. Então, quando, por exemplo, a mãe dá notícias de que ela vai e de que ela vem, de que ela é presente e de que ela é ausente, a criança procura o que a mãe está procurando. Em termos italianos, inclusive, o Lacan vai dizer que a criança deseja o desejo da mãe. Ou seja, a mãe tem uma falta, a criança quer saber qual é, né? Ela quer saber qual é, porque essa falta também interessa a ela. Quem oferece essa falta vai dar notícias de qual é o grande outro da mãe. Ou seja, qual que é o grande outro do grande outro. Essa falta aparece no parceiro sintoma, essa falta aparece na licença maternidade que acaba, essa falta aparece no meu cansaço físico do corpo que tem que dormir. Entende? Sim, interessante você falar isso, porque todo o trabalho, pelo menos que a gente tem desenvolvido, é a tentativa dele de se separar da mãe, né? Quer dizer, e de buscar. Por isso que veio essa dúvida, porque ele está buscando o seu próprio grande outro, né? Ou seja, ele está indo para o ideal de eu, né? Na verdade, né? Está saindo de um eu ideal e indo para o ideal de eu. Inclusive, justamente por causa esse S1 retido, dessa alienação congelada, desse S1 congelado, não é raro essa colagem na mãe, né? Não é raro que a mãe se torne duplo ou objeto autístico, não é raro que essa colagem aconteça, que não é o mesmo de uma relação fusional, é mais uma colagem, um congelamento. É diferente os termos, né? É diferente os acontecimentos. Parece que ele está querendo se separar mesmo, né? Como se estava adesivado e quer sair dessa adesivação. Né? Isso é notícia boa. Sair dessa adesivação é notícia boa. Legal. E isso às vezes gera um certo distúrbio durante um tempo, uma certa desorganização, né? Então, vamos voltar lá agora para as diferenças entre as quatro. Obrigado, Renata. Mas, fundamentalmente, a linguagem ela vai aparecer antes disso. O que vai aparecer com a castração não é tanto a linguagem, mas a lei que opera sobre essa linguagem, né? Ou seja, os limites, o código, o funcionamento que rege sobre essa linguagem. Né? Até da notícia que essa linguagem não é caprichosa, que é coisa boa, porque não é para ser caprichosa, né? Antes de passar para você, Ricardo, deixa eu fazer uma pequena comparação aqui, mais uma. Então, vamos lá. Entre neurose, psicose, perversão e autismo. Se vocês voltarem lá na nossa tabelinha, vou até colocar ela aqui, que eu acho que para ficar visual. Então, se vocês voltarem lá, lembrando, ela tem um punhado de erro, tá? Então, se vocês voltarem ali nessa primeira aqui, olha. Então, em relação à neurose, quais são as consequências do neurótico, ou quais são os acontecimentos do neurótico diante aí da castração? Então, a castração impõe uma perda, né? E o neurótico entende que essa perda foi imposta pelo grande outro. Então, de quem o neurótico vai se ressentir? Do grande outro. Na histeria, isso é claríssimo, lembra? Na histeria, inclusive, no discurso, a gente vai falar sobre a diferença entre histeria, neurose e obsessifobia depois, mas tentem se lembrar, no discurso histérico, essa insatisfação pela imposição do grande outro é tão clara que aparece, eu não tenho porque o outro não me deu, né? Isso me falta porque o outro me deixou faltar. Então, você percebe um discurso de insatisfação e de ressentimento dirigido a quem ocupa ali, né, ao que está ali fazendo as vezes de grande outro. Agora, continuando então, entretanto, então, essa perda que o sujeito se vê colocado diante dessa perda não é fácil, né, soa como um sacrifício, né, por isso que ele se ressente, não é justo, porque eu tenho que abrir mão disso,
Por que eu tenho que abrir mão disso que eu gosto? Não é justo, soa como sacrifício, gera um sofrimento. Então, essa satisfação abandonada, ela parece mais valiosa ainda quando perdida, ou seja, antes de perder, talvez você nem desse muita bola, mas isso é para gente, para todo neurótico sempre. Pense, a neurose é isso, você nem sabia que você queria uma coisa. Aí te disseram, você não pode ter, agora você quer aquela coisa demais. Vocês já perceberam isso? Então, faz parte do neurótico que a postura do neurótico é de valorizar ainda mais aquilo que foi perdido ou ameaçado de perda. É só dizer para alguém que você não pode ter, que isso se torna uma espécie de obsessão, né? Bom, eu ia dar exemplo, não vou dar exemplo por causa do tempo. Continuando, então toda neurose implica numa postura toda, tanto a neurose obsessiva quanto a histeria, sobretudo na fobia, a gente vai localizar também com mais sutileza, mas toda neurose implica uma postura ressentida, né, e diante dessa satisfação do grande outro, que é como se, assim, o grande outro está ali gozando e eu não posso gozar. Ele tirou de mim o direito de gozar disso, entende? Então, é uma posição de revolta, de rebeldia, de protesto mesmo. Um dos objetivos da análise na neurose é levar o sujeito a assumir sua responsabilidade sobre a sua própria castração, em vez de ficar exigindo do grande outro uma compensação por ela, entende? Porque, afinal de contas, o grande outro não vai pagar essa dívida. Você vai ter que encontrar uma outra via de buscar alguma satisfação sem tentar achar toda a satisfação, porque ela é impossível. Esse talvez vai ser o lance do tratamento da neurose. Agora, em relação à psicose, veja, na psicose, então, a castração sequer é registrada. Então, seguindo, sem o registro da castração, nada é recalcado, né? Se nada é recalcado, o que acontece? Os pensamentos, os afetos, fica tudo exposto, fica tudo a céu aberto. Aquela ideia do inconsciente a céu aberto, ou seja, de que no final das contas não é inconsciente, porque o inconsciente é guardado, né? A céu aberto está exposto. Dá uma certa notícia de quão vulneráveis ficam os psicóticos. A propensão maior à passagem ao ato, e a propensão maior a ficarem, portanto, no meio da rua, né? Ou seja, mais expostos no sentido de falar o que pensa, de expor os afetos onde não deveria, de se apaixonar rápido demais, sabe? Mal conhecer uma pessoa, já viram, pessoal, tem a meninada tem uma expressão, eles falam que eu fui emocionado, né? Quando a pessoa, assim, conheceu num dia, já está falando eu te amo no outro, ou seja, são sujeitos que acabam ficando muito vulneráveis porque falta um filtro, ou seja, falta recalque, né? Falta alguma coisa que medie as relações, então elas ficam muito à flor da pele, muito expostas. A ausência de castração, então voltando aqui, olha, a ausência de castração afeta todas as funções simbólicas, então não tem nada que freie as pulsões, porque o que freia as nossas pulsões? O que freia as nossas pulsões é o recalque. Eu tenho vontade de falar, não falo. Tenho vontade de fazer, não faço. Tenho vontade de beijar, não beijo. De repente, falta alguma coisa que freia as pulsões. O ímpeto vem, e o que impede de fazer? Percebe? Então, de vez em quando, dá umas merdas aí. Então, falta alguma coisa que freia as pulsões de tal modo que o psicótico fica mais propenso a ações imediatas. Vocês conhecem a ação imediata que mais nos preocupa? A passagem ao ato. Lembram disso? Que o Lacan, inclusive, coloca a passagem ao ato do lado das psicoses e o acting out do lado das neuroses, porque o acting out é uma encenação, é um fantasiar, é um planejamento, a linguagem vindo em primeiro lugar, é de ordem fundamentalmente, o simbólico vem em primeiro lugar. A passagem ao ato, não. A passagem ao ato é sem planejamento, é disruptivo, é sem cálculo e, portanto, sem prevenção. Então, na psicose, a mãe, então, não é barrada, não é castrada, né? Mas eu não vou avançar mais para aqui, não. Vou para a perversão por causa do tempo. Na perversão, então, deixa eu ampliar um pouquinho para... Eu vi que está ficando pequenininho para vocês. Ó, vou ampliar e chegar para cá. Então, agora aqui, olha, na perversão. Na perversão, a gente tem... desmentir a castração para negar sua existência. O que a gente pode dizer disso? A gente pode dizer que o pai, então, ele foi simbolizado até um certo ponto, mas não completamente. Por isso que a gente falou, eu sei, mas mesmo assim, é assim, mas não tanto. Essa coisa do vai, mas não completamente. Então, no desmentido, há uma encenação,
um faz de conta sobre a função paterna. Então, desmentir a castração implica em não entregar, não ceder a satisfação ao grande outro. Diga, William? Não, desculpa. Não. Então, veja, aqui você vê bem uma diferença entre a neurose e a perversão. O neurótico, ele cede a satisfação ao grande outro e fica ressentido. O perverso, ele não quer ceder a satisfação do grande outro. Mas se percebe que, na fantasia do neurótico, o perverso é quem é feliz? Porque o perverso faz aquilo que ele gostaria de fazer, não ceder a satisfação ao grande outro. Todo neurótico fantasia que em algum ponto alguém goza onde ele não pode gozar. Não à toa, 75% dos jovens querem ser digitais influencers, supondo que lá é o lugar onde se goza irrestritamente, né? Vocês viram essa pesquisa? É assustador. 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores digitais. Isso nem profissão é. Então, veja, isso dá uma notícia de uma certa fantasia neurótica de que existe alguém que acessa um gozo que eu não posso aceitar. O perverso, por sua vez, ele não acessa de fato esse gozo, mas ele faz, às vezes, ele encena que, entende? Ele encena que ele acessa. Então, ele desmente a castração, implica em não entregar, não ceder a satisfação ao outro, mesmo sabendo que foi feita. O que significa que o perverso não é livre, tá claro isso? Ele encena uma liberdade que ele sabe que ele não tem. Ele encena poder desmentir a castração, mas a castração está lá, operando também sobre ele. Mas vamos lá, ao invés de operar, aceitar a falta, a castração da mãe, é o perverso que se coloca como possibilidade de tamponar a falta. Se faz objeto capaz de tamponar o desejo do grande outro, silenciando o desejo. Mesmo. Por que eu estou colocando mesmo provisoriamente? Porque ele não consegue bancar essa encenação o tempo todo, tá? É um esforço danado para bancar esse negócio. Então, em vez de silenciar o desejo, né, é um dos desafios da clínica do perverso, pois ele se coloca como objeto para tamponar o desejo do analista. Não é fácil analisar um sujeito perverso. Tem um caso clínico muito bom de perversão no livro do Bruce Fink, da Introdução à Psicanálise Lacaniana, recomendo, o capítulo sobre perversão, é um caso clínico muito interessante. E o caso clínico vai apontar justamente nos vários esforços do analisando de oferecer ao analista aquilo que o analista gostaria de escutar na suposição do analisando, entende? Então, é aquele que toda sessão falava aquilo que aparentemente o analista gostaria de escutar, como se fosse se tornar o melhor analisando que esse analista poderia ter. Um caso clínico bem legal. Voltando agora para o autismo, o último aqui. Então, veja, no caso do autismo, isso equivale, o que é essa castração real, né, essa forclusão do furo que o Eric Lohan fala, mas aqui eu estou trabalhando não com o Eric Lohan, mas Maleval, tudo bem? Que em vez, então, de falar de forclusão do furo, que seria uma forclusão anterior ao encontro com a castração, a gente está falando de uma elisão, que seria uma recusa bem precoce, muito anterior à chegada da castração, porque a castração nem chega porque a alienação ficou retida, tá? Lá atrás. Então, isso equivale a dizer que os sujeitos autistas retém os objetos, e isso a gente já conversou sobre isso, retém os objetos para não ceder à sua perda, né? E aderem a esses objetos como se fossem extensão do seu corpo, tudo bem? Então, ao conservar para si, né, os objetos pulsionais, ao invés de entrar no sistema de trocas, eu conservo para mim esses objetos pulsionais, o autista ele acaba formando, então, uma borda protetiva, porque onde que ele conserva esses objetos? Onde que ele conserva esses objetos pulsionais? Na borda, através do duplo objeto autístico e ilhas de interesse, percebe? Ele forma uma borda para conservar tudo ali perto de si e se proteger a partir dessa borda de qualquer intrusão do grande outro. Mas ele tem notícias que o grande outro quer entrar? Tem. Quando ele faz barulho, eu tampo os ouvidos. Quando ele me olha, eu desvio o olhar. Ou seja, eu vou tentando fechar as entradas do mundo externo, né, através de uma borda protetiva e da captura, do congelamento desses objetos pulsionais.
Então, na clínica psicanalítica com autistas, né, algumas crianças demonstram a recusa dessa intimação do grande outro. O que é essa intimação do grande outro? O grande outro se impõe, querendo que você fale, o grande outro se impõe com regras, tipo, tem que tomar banho e comer, o grande outro se impõe com a buzina que toca lá fora. Vocês entendem que o mundo se impõe? O mundo se impõe, queira ou não queira, o mundo se impõe. E como é que o sujeito autista faz diante dessa imposição do mundo? Ele recusa. Então, você oferece a comida, ele fecha a boca. Você oferece o olhar, ele desvia. Você fala, ele tampa os ouvidos. Ele recusa ativamente essa oferta, tá? Permite apenas uma posição de satisfação de necessidades fazendo duplo. Então, se ele se opõe ao que é ofertado, a gente tem que oferecer ao seu duplo, para que chegue nele. Então, a gente tem que saber qual é o duplo desse sujeito, que ofertando ao duplo chega nele, sem que ele tenha que se opor, porque não veio direto a ele. Lembra que a gente já conversou sobre isso na clínica? Então, permite uma posição de satisfação das necessidades a partir do duplo, por isso ele faz duplo. Por exemplo, ele quer água, ele não vai pegar o copo e levar até o filtro, ele vai pegar o seu braço, pegar o copo com a sua mão, te levar até o filtro, para você apertar e colocar água para ele. Aí dá vontade de falar assim, mas você sabe cadê o copo? Você sabe cadê o filtro? Para que você precisa da minha mão? Vocês já viram que eles às vezes pegam a nossa mão para abrir a porta, a nossa mão para pegar um brinquedo? Deu para entender? É como se ele pegou a sua mão para abrir a porta, ele sabe muito bem como abre uma porta. Por que ele pegou a sua mão para abrir a porta? Para se desresponsabilizar sobre o abrir a porta, por exemplo. Então, ele faz o duplo, né? Por exemplo, para pegar seu antebraço e dirigir até o filtro, indicando, então, bordejar essa relação com o grande outro. Bordejar significa que ele sabe que o grande outro está lá, ele almeja satisfazer a si ao invés de atender as imposições do grande outro, e, para isso, ele fica numa posição ativa de não ceder às exigências do grande outro. Deu para entender aí aonde que... Então, por exemplo, terapias muito impositivas. Ficar lá 40 horas na cadeirinha mandando fazer um monte de coisa. Vai aumentar a recusa. Você vai piorar o quadro. Entende por que você vai piorar? Porque se ele se esforça ativamente em não ceder às exigências, quanto mais invasivas forem as exigências, maior vai ser a recusa. Então, a gente precisa ir pela via da borda, sobretudo, aí, por exemplo, pela via do duplo, pela via dos interesses específicos e assim por diante. Então, para fechar aqui, então, lembrando, o que a gente estava conversando sobre hoje? Qual a relação das estruturas com a castração? Cada estrutura dá notícia do impacto da castração e do registro ou não registro da castração, e isso nos orienta a clínica. O neurótico, então, os protestos dele contra a castração são as queixas que ele vai trazer para você na sessão, entende? Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu estou me sentindo, de algum modo, em prejuízo. E aí, ele vai se queixar dos seus vários prejuízos. Lembrem-se aí dos vários prejuízos dos quais vocês escutam o neurótico se queixando. O psicótico é curioso, mas ele não chega tanto se queixando dos prejuízos, porque os prejuízos são uma suposição, são uma dúvida, tem um enigma, algo para desvendar. O psicótico, ele não tanto chega se queixando dos prejuízos, ele já chega mais com um alarde maior em relação a outras questões, inclusive, normalmente, que chegam muito desorganizadas. Ele chega com o discurso fragmentado, ele chega com os afetos à flor da pele, ele chega com as relações muito confusas, com decisões muito perigosas. Entende o que são decisões perigosas? A pessoa não calcula antes de tomar uma decisão e acaba levando grandes prejuízos. Então, ele já chega num quadro, não tanto se queixando, e ainda, a partir dessa queixa, podendo se organizar para evitar, se queixando de um prejuízo. Ele já chega com o prejuízo instaurado, tendo que dar conta de reparar o dano. Então, chegam normalmente em quadros um pouco mais graves nesse sentido. A perversão, ela chega, mas chega menos na análise, mas também chega, e chega também pelos prejuízos que tem. Tem alguma coisa em comum entre a clínica dos neuróticos e a clínica dos perversos no que os traz. E o autista, normalmente, ele é trazido, a princípio, a tratamento. Ainda não é tão comum que ele venha espontaneamente. É mais comum ainda que ele seja
trazido porque alguém faz uma leitura de que essas recusas e esse não ceder estão trazendo um prejuízo para a relação, que o próprio autista às vezes demora a perceber, quem está ao redor é que faz essa leitura, entende? Você pode ver que normalmente, mesmo os adultos chegam na gente e a gente pergunta, por que você está aqui? A pessoa fala, fulano falou que acha que eu deveria vir, que tem alguma coisa comigo, fulano reclamou que eu não dou carinho, ciclano reclamou, ele vai falar da reclamação dos outros, deu para entender? Não tanto das próprias reclamações, das reclamações dos outros que levaram ele até ali. Bom, vamos conversar então. Ricardo, cadê você que você tinha levantado a mão? Estou aqui. Diga. Boa noite a todos. Boa noite. Renata, mais uma vez, um agradecimento pelo tempo e pela aula. Bom, você já começou até a falar depois que a minha questão ela estava na questão da neurose obsessiva, que aquela angústia de castração ela vai ter um caminho para ter um desfecho na neurose obsessiva. E a outra é de uma mulher, de uma senhora, que eu estou acompanhando. Então, à medida que você foi falando aí, eu fui tentando clarear algo sobre a questão dela, que ela tem uma questão com a mãe mal resolvida, ela já está com 70 anos e ela até hoje chora no consultório, falando assim que só queria que a mãe a amasse. Então, se isso não seria essa demanda daquilo que ela pede à mãe e a mãe não vai poder dar, que seria tipo assim, você não foi capaz de me dar um pênis, né? Então, essa associação que eu fiz. Se tem a ver isso, e se a angústia de castração, o pavor de perder, seria um caminho para a neurose obsessiva. Então, mais para frente, a gente vai falar sobre as diferenças dentro da neurose entre a fobia, neurose obsessiva e histeria. Agora a gente nem chegou nesse ponto. Mas tem uma relação interessante que até estabelece uma certa proximidade estatística de haver mais histéricas mulheres e mais obsessivos homens, nunca exclusivamente, mas estatisticamente haver um pouco mais, com essa relação com a castração. Há uma diferença, a gente vai conversar lá na frente, por exemplo, entre a neurose obsessiva e a histeria, em que lugar está essa insatisfação. Na histeria, a insatisfação está ligada mais ao objeto, né, ao objeto inalcançável, que vem do objeto perdido do Freud, essa insatisfação, então, ligada a esse objeto que, por excelência, nunca vai ser encontrado. E a insatisfação, no caso da neurose obsessiva, está mais ligada à pulsão que nunca se satisfaz. Então, não importa quantos movimentos a pulsão faz, ela sempre volta insatisfeita, ela sempre volta incompleta. Mas aí você percebe que a neurose é marcada pela insatisfação. Mas no mesmo lugar, não. A histeria, a marca da insatisfação está no objeto, a marca da insatisfação da neurose obsessiva está na pulsão. Essa diferença entre o objeto e a pulsão nos dá uma diferença também do que se queixa e como se queixa, inclusive de se pensar a forma da fantasia de um modo diferente para a neurose obsessiva e para a histeria. Agora, pegando agora, já antecipando algo que a gente vai conversar lá na frente, da relação com a castração, veja, há uma diferença, segundo Freud diz, há uma diferença entre ser castrado e ser ameaçado de castração. Quem é ameaçado de castração pode postergar, né, pode jogar para frente o problema. Quem já é efetivamente castrado não tem como jogar para frente o problema, ele se impõe imediatamente, correto? Então, uma das marcas também, Ricardo, por exemplo, da neurose obsessiva é postergar todo o postergável. Inclusive, uma marca da neurose obsessiva ainda não é tempo, já passou da hora. Que é o inferno conviver com o neurótico obsessivo, é essa merda dessa relação com o tempo, né? Ele não faz porque ainda está cedo, ele não faz porque ainda está cedo, agora ele não faz porque ainda demorou demais. Então, nunca é o tempo. Essa relação do nunca é o tempo tem uma certa relação com isso da castração, entende?
postergar ao máximo a possibilidade de ter que lidar com a castração. E isso se manifesta na sintomatologia, né, no sintoma do neurótico obsessivo. No caso específico da histeria, marcado, estatisticamente dizendo, né, por uma castração que opera, o funcionamento histérico, uma vez que a castração já está lá, eu não tenho como protelar, eu não tenho como postergar. Então, a minha reclamação é agora. Inclusive, a gente até brinca, né? Eu brinco com os alunos quando eu vou explicar a diferença entre neurose obsessiva e histeria, na graduação, mas é uma brincadeira que a gente faz. Eu brinco assim, imagina que você está no consultório, aí entra uma moça histérica, eu peguei bem clichê mesmo, aí ela fala, não, eu vou colocar o rapaz primeiro. Entra o rapaz e ele diz, eu não sei mais o que eu faço para agradar a fulana. Ela fala para a gente sair, eu falo, então vamos. Ela fala que não quer mais sair, quer ficar em casa, e eu falo, então vamos ficar em casa. Ela fala que ela quer viajar, eu falo, então vamos. Ela fala que ela não quer viajar, eu falo, então vamos. Eu faço de tudo para agradá-la e ela nunca está feliz. Aí ela sai. Aí entra a moça fala, como é que alguém pode se relacionar com alguém que você fala, pula, e ele pula, vira para a direita e vira para a direita. Eu falo que quero ficar em casa, ele fica em casa, eu quero sair, ele quer sair, ele não tem vontade própria, como é que eu vou saber que alguém que nem tem vontade própria, se quer comer ou não quer comer, quer ficar em casa ou quer sair, me ama realmente? É maravilhoso, porque, então, no final das contas, o neurótico obsessivo, ele supõe que ele vai resolver aquilo que é mais difícil, não lidando com aquilo. E a posição da histeria quer lidar com aquilo imediatamente, né? Prontamente, diga-se de passagem, né? Nem que seja na base do conflito, né? Outras piadas que a gente sempre faz também é aquela briga de casal depois de 200 anos juntos, né? A pessoa, a mulher vira pro cara e fala, você não muda nunca, a gente já tá junto há não sei quantos anos e você nunca muda. E o cara vira para ela e fala assim, e você mudou? Por que você mudou? Ou seja, então são várias brincadeiras que a gente vai dizendo e você percebe que todas conversam com a castração, Ricardo. Todas parecem conversar com essa coisa de se haver com prejuízo porque ele está dado ou protelar o problema para ver se eu não tenho que me haver com ele por agora. Então, tem alguma coisa que conversa da diferença entre a histeria e a neurose obsessiva com as consequências da castração. A gente vai ver mais detalhado depois. Andréia? Oi, Renata, tudo bem? Eu entrei um pouco tarde, eu peguei agora só esse final, mas eu acho até que você já respondeu um pouco, mas é que eu peguei assim, quer ver? Que o perverso se coloca como objeto para tamponar a falta do grande outro. Isso? Acho que foi isso que você falou, eu anotei. E aí o analisando se coloca também sendo tudo aquilo que ele acha que o analista quer que ele fale. E aí eu pensei no neurótico obsessivo, se ele também não é esse cara que vai tentar tamponar a falta do outro, mas aí você falou várias outras coisas que fica bem clara a diferença entre um e outro. Mas tem esse modo nos dois, essa coisa de querer tamponar uma falta, tanto no perverso quanto no neurótico obsessivo. E é interessante o quanto as coisas se aproximam. Você vê que, no final das contas, um fenômeno, um exemplo, nunca vai ser suficiente para dar conta da sutileza, né? A sutileza da análise, ela está justamente nisso. Sim, você tem razão. Tem algo em comum, tem algo que se aproxima nessa coisa do que coloca ali para tamponar. Tem uma diferencinha no que se coloca ali para tamponar. No caso da perversão, ele se coloca como objeto. No caso da neurose obsessiva, ele não se coloca como objeto para tamponar, ele se coloca no lugar de sujeito com letra maiúscula. Inclusive, se você pegar a fórmula da fantasia, sujeito barrado, punção de azinho, todo mundo lembra como é que ele é? Vou colocar cifrão, porque eu sei lá como é que faz um sujeito barrado aqui. Mas se vocês lembrarem, a fórmula da fantasia que eu coloquei no chat, sujeito barrado, punção de A. Punção é esse maior e menor coladinhos da matemática, né? Que significa qualquer relação que não de igualdade, né?
Então, o sujeito barrado estabelece uma relação com o objeto A, qualquer relação possível, mas nunca de igualdade. O sujeito barrado nunca vai ser igual ou equivalente ao objeto A, mas eles se relacionam. Essa fórmula da fantasia, para você pensar, por exemplo, a neurose obsessiva, Andréia, veja, cadê o grande outro na fórmula? Cadê o A maiúsculo? Não está. Então, é como se o sujeito neurótico ele se colocasse no lugar de grande outro, fingindo que o grande outro não existe, que ele está do lado de fora, e coloca, então, por exemplo, o seu parceiro amoroso na posição de objeto A. Então, ele não se coloca como objeto para tamponar a falta, ele coloca o outro como objeto para tamponar a sua falta. Deu para perceber a diferença? Entendi, sim. Para tamponar a falta dele. Isso. A própria falta. Então não é ele que se coloca na posição de objeto, ele te coloca na posição de objeto para tamponar a sua falta, que dá notícias pela barra do sujeito barrado. Então tem uma diferença da perversão com a neurose obsessiva no sentido de o perverso se coloca nessa posição de objeto, né? Se faz objeto para tamponar o desejo do grande outro. Então o perverso ele quer que o grande outro exista na fórmula. Na fórmula do fetiche, que aí já não seria a fórmula da fantasia, seria do fetiche, o grande outro está lá. A gente vai, inclusive, ver no próximo encontro, sobre a questão da metáfora paterna, uma das marcas da neurose obsessiva é que ele se esforça para fazer o grande outro existir, para mostrar que o grande outro é insuficiente. Mas como é que ele mostra que o grande outro é insuficiente se ele não estiver na fórmula? E deixa eu te perguntar, e tem sempre é muito forte, mas assim, tem sempre, de novo, tem alguma coisa que fica no discurso como um sacrifício que ele faz nessa de tentar tamponar, não é que ele tampona a falta do outro, mas como se ele estivesse fazendo um sacrifício pelo outro. É sei lá, um exagero. No caso do neurótico obsessivo ou no caso do neurótico obsessivo? No caso do neurótico obsessivo ou no caso do perverso? Do obsessivo. Tem. O sacrifício é da histeria e da neurose obsessiva. Os dois estão... Pensa no discurso de mãe. Eu me sacrifico por você. Eu te carreguei na barriga 9 meses. Né? Se não fosse por mim, você não seria nada. Né? Eu quero ver o dia que eu estiver morta. Gente, discurso de mãe eu acho maravilhoso. Né? O dia que eu morrer, eu quero ver como é que você vai fazer para se virar sem mim. Adoro. Né? O discurso de sacrifício é um discurso da neurose de modo geral, Andréia, tanto na histeria quanto na neurose obsessiva. E por que sacrifício? Aquilo que a gente conversou lá no início, quando a gente falou da relação com a castração. Veja, a castração, ela se opera, ela se impõe, mas eu protesto. E eu protesto porque considero ela uma grande sacanagem. Então, é uma postura ressentida em relação à satisfação do grande outro. Como se alguém pudesse gozar que não eu. Então, soa como um sacrifício. A castração para o neurótico soa como um sacrifício. Tanto para a neurose obsessiva quanto para a histeria, soa, para a fobia também, soa como um sacrifício. Agora, de quem você vai cobrar esse sacrifício é a diferença entre as duas. Entende? De quem vai pagar a conta desse sacrifício, de onde vem a expectativa da cobrança, e aí tem a ver com objeto ou compulsão, com lugar de objeto ou lugar de sujeito com letra maiúscula, essa vai ser a diferença. Não sei se eu te expliquei. Não, sim. Eu? Acho que é isso. Sim. Olha só, o que nós vamos fazer, então, no nosso próximo encontro na semana que vem? Agora a gente vai andar deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. A gente vai andar agora 2 linhas, tá? Então, na quarta-feira que vem, deixa eu diminuir aqui um pouco para caber vou fazer assim que cabe melhor. Aqui, ó. Na quarta-feira que vem, então, a gente vai andar agora 2 linhas. Veja, o que nós andamos aqui foi o mecanismo fundamental, as consequências do mecanismo e a reação diante da castração. No próximo encontro, nós vamos andar agora a linha 4 e 5, a função paterna e a relação com a lei. Entende por que a gente vai somar as duas? Porque as duas, elas conversam perfeitamente. Então, veja, qual a função paterna e qual a relação de cada estrutura com a lei.
Então, na quarta-feira que vem, a gente anda a linha 4 e a linha 5. Combinado? Depois, no outro, aí a gente vai ficar uma inteira com alienação e separação, que é, para quem já viu alienação e separação no grupo do autismo, é em cima daquilo que a gente estava conversando. Então, na quarta-feira que vem, eu espero vocês para essas duas. Função paterna e relação com a lei. Tranquilo? Obrigada, Renata. Obrigada, Renata. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.